Oi, gente! Tô aqui com a Liz, pastora Liz, a minha amiga. Antes de ser pastora, ela é uma esposa maravilhosa, uma mãe maravilhosa. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre identidade, sobre perdão. E esse primeiro vídeo pro canal, que é com mulheres, entrevistando mulheres, que estava no meu coração há muito tempo, de conversar com gente cheia de bagagem, cheia de Jesus. Até que enfim, tá começando, e com ela, que foi uma das primeiras pessoas a saberem desse projeto, a dividir comigo, e eu falei nos stories, para quem não assistiu lá no Instagram, que eu tenho orado muito, pedido muita direção para Deus, para quem, trazer aqui e agregar na vida de vocês. Eu não tenho dúvida que com o testemunho da Liz, vocês vão serem tocadas e também vão sentir no coração de buscar mais e mais intimidade com o Espírito Santo, porque é isso que a gente quer, evoluir em Cristo cada vez mais, né, Liz? Amém, amém. Eu tô muito feliz, muito honrada de estar aqui contigo, Mar. A honra é toda minha, é um privilégio, é um presente para mim e para vocês. E agora, gente, eu vou ser uma espectadora que vou ouvir. Eu já li um pouquinho dessa história, já conheço um pouco do testemunho dela nessa área, mas eu fiquei muito emocionada com o que ela me mandou, o que ela vai contar para vocês. Imagina agora ouvindo. Então eu vou assistir junto com vocês. Então, vamos lá. Eu sou a Liz, então, como a Mar já falou muito bem, né? Pastora em Blumenau, esposa do Rogério, mãe do Filipe e da Domênica, duas crianças maravilhosas. Sou brusquense, agora moro em Blumenau e tenho uma história de vida bem grande, apesar da minha idade. Parece que eu tenho 85 anos de idade, muita história para contar. E uma das histórias da minha vida é sobre a cura na minha paternidade, né? Na minha filiação com Deus. Em 2022, numa pregação lá na igreja, na época ainda não tinha igreja em Blumenau, foi em Timbó, eu contei o meu testemunho abertamente diante da igreja, né? Algumas pessoas sabiam pontualmente, mas assim, a igreja no geral não conhecia os detalhes da minha história. E eu lembro que eu achava que eu já estava muito curada de tudo naquela ocasião. Só que toda vez que a gente conta para alguém, né? Quando eu contei para essas pessoas na época, houve uma cura. Toda vez que eu conto, há mais um nível de cura. Conversando com a Má, eu percebi que coisas precisavam ainda ser curadas em mim em relação a essa história. Então, a gente crê que Deus vai curando em camadas, né, a nossa vida. E eu percebo que também, conforme eu vou entregando a minha vida cada vez mais para Ele vai fazendo mais coisas na minha vida, na minha história, né? E eu acho engraçado até, quando a gente fala de entregar a vida para Jesus, é engraçado uma pastora dizer isso, né? Parece que, eu não deveria dizer, mas eu não sou diferente de ninguém, né? Eu não sou a parte do mundo, a parte das dificuldades da vida, né? A gente também tem desafios, a gente também precisa ser curado em muitas coisas, porque Deus faz isso em todo mundo, né? A gente não é nenhum ser sobrenatural, Isso né? que eu acho muito importante na Poema, essa cultura da Poema, quando a gente entrou ali, eu até comentei no outro vídeo, para fazer o tratamento, a gente se sentiu muito acolhido por essa família espiritual, porque não é uma coisa disfarçada, tentando enganar, é vida na vida, é com verdade, é com dificuldade, e o que difere uma pessoa da outra é a busca que ela tem, né? Sim. E vocês mostram isso, que nem vocês estão ilesos de passarem por situações difíceis na vida, né? Mas sim com muita humildade e buscar cada vez mais, né, Liz? Todos nós somos seres imperfeitos, né? Ninguém tá, como tu falou, ileso de passar por nada, né? Mas Deus faz isso em todo mundo. É só a gente buscar, né? O alcance é a gente buscar, né? Tá disponível para todos isso, né? É só mediante a nossa busca mesmo, né? Voltando um pouquinho do tempo para explicar para vocês como é que eu cheguei até aqui. Eu nasci numa família cristã, né? Fui criada numa família cristã desde criancinha já. E eu lembro, na época das escolas dominicais, eu frequentava a escola dominical, a aulinha, assim, eu lembro disso com muito carinho. Eu aprendi muito da Bíblia já desde criança. E muitas dessas coisas fizeram parte da minha história, estavam na minha memória, mesmo quando eu não estava tão perto de Deus assim, né? Vinha pensamentos na minha mente quando eu estava nos lugares mais inapropriados possíveis, me trazendo temor a Deus, né? Então, toda a semente lançada
fez efeito em mim mesmo eu não estando perto de Deus, né? E isso me leva a crer que a gente sendo bons pais, semeando a palavra de Deus nas nossas crianças desde muito pequenos, mesmo que aconteça algum desvio no meio do caminho, eles ainda vão ter isso dentro do coração, né? Eu fui criada então na igreja, né? Cresci na igreja. Houveram algumas coisas que aconteceram daí na minha vida, na vida da minha família, que nos fizeram nos afastar da igreja, né? Que foi a nossa ida para Belém do Pará, que inacreditavelmente eu já morei no norte do Brasil, né? O meu pai teve uma oportunidade de emprego, né? Uma chamada lá, uma proposta muito boa, e a gente foi. Isso eu anotei, gente, para eu não esquecer nenhum detalhe das datas. Eu tinha 11 anos. E a gente se mudou então para Belém no Pará, uma cultura completamente diferente, um lugar completamente diferente. Na ocasião, quando a gente chegou lá, o meu pai, que já não era um pai presente na minha vida, não era um cara assim que brincava. Eu sou filha única, né? Então sempre vou falar de mim, né? Eu não tive irmãos. Então ele já não era um cara que brincava comigo, não estava presente na minha vida. Ele sempre estava no mundo dele, no trabalho, muito sério, muito ligado às coisas dele. Lá, então, ele se desligou completamente da nossa vida. Ele se separou da minha mãe, foi viver a vida dele com outra pessoa. E ele não só se divorciou da minha mãe, ele se afastou completamente de mim, né? Entendi. Nos deixou para trás, lá, naquele lugar, sozinhos. Foi um tempo muito difícil. Eu tive que amadurecer muito cedo. A minha mãe ficou muito abalada, enfim, com o divórcio, né? Normal. E eu, com 11 até os meus 13 anos, tive que, então, encarar a vida de um jeito que não deveria, né? Muito cedo eu tive que me tornar uma pessoa literalmente cuidando da minha mãe, né? Então, 2 anos e meio depois, voltamos para Brusque, voltamos a morar aqui. E então eu perdi completamente o contato com meu pai, né? Lá ainda tinha algum tipo de contato financeiro. Entendi. Ele sempre, né, ajudou a gente financeiramente, nunca deixou a gente abandonada nisso. Mas aí, nos mudando pra cá, acabou completamente o convívio até de... Relacionamento zero. Zero. Relacionamento zero. Mas eu não tô aqui pra falar, né, de abandono, de sofrimento. Isso tudo já passou, graças a Deus, assim. Todas essas feridas já foram saradas. Eu já não falo mais disso com tristeza. Antigamente eu falava, já chorava. Isso já não me abala mais, graças a Deus, assim. Deus restaurou essas coisas e ressignificou tudo, sabe? Então eu creio que nada foge do controle dele. Isso aqui, toda essa história não estava fora do script de Deus, né? Verdade. Ele sabia que isso ia acontecer comigo e ele sabia o que ia acontecer lá na frente também, né? Foi uma maneira de te forjar, né? De te preparar, para algo, né? E a gente acredita que onde a gente mais foi trabalhado é onde a gente mais vai poder entregar cura, levar cura. Um testemunho é para isso, né? É impactar na vida das pessoas e trazer Jesus, né? Porque, gente, vocês vão ver agora como que foi a maneira que ela liberou esse perdão. É especial, é lindo demais. A Liz mandou assim pra mim, quando ela terminou de organizar o que ela ia trazer aqui, ela falou assim, amiga, como Jesus é lindo. E é isso, né? Ele é maravilhoso. Para mim é muito difícil não me emocionar falando de Jesus, porque realmente ele se tornou esse lugar na minha vida, né? O pai que eu não tive, Deus preencheu esse espaço completamente, né? Essa lacuna ele preencheu. E uma das coisas que eu quero falar é que Deus ele é especialista, né? Em adotar quem foi rejeitado. A Bíblia fala muitas vezes sobre Deus como pai, né? E eu vivi isso na pele. Eu nunca tive amor de pai. Já não tinha quando convivia junto. E aí quando teve essa quebra, então perdi completamente. Nunca tive um pai que buscava na escola com uma surpresa, um presente inesperado, um carinho, uma palavra de afirmação, um incentivo, aquela presença numa apresentação da escola. Isso nunca aconteceu. Então, todas essas coisas me fizeram acreditar que a vida era assim. Isso que eu ia te perguntar, tu foi te sentindo muito mais fechada, mais dura, com uma necessidade de se autossustentar, ser autossuficiente, né, Liz? Isso para uma mulher, gente, é tão disfuncional, né? Isso. E eu não sentia, não que eu não sentia falta,
mas de alguma forma eu não sabia o que era ter um bom pai, ter isso tudo que eu falei que eu não tive. Então, de certa forma, eu me acostumei com isso e eu achava que a vida era assim. Então eu fui criando uma casca, fui criando espinhos, assim, né? Uma das coisas que a gente sempre fala entre pais de meninas, principalmente, né? Mulheres que têm filhas mulheres, incentivem seus maridos a terem momentos especiais com as filhas, desde pequenininhas. Leva para passear, dá uma florzinha. Isso faz com que elas saibam que tipo de homem que elas têm que querer para a vida delas. Para não ser qualquer coisa que leve, qualquer conversa que convença, sabe? Isso afirma muito a identidade delas como mulher. Então, acho que é muito importante a gente falar sobre pais e filhas, porque essa falta, ela abre uma lacuna de rejeição na vida da pessoa, que mais pra frente, talvez a pessoa vai perceber melhor, que foi o meu caso, de ter vergonha de falar em público, medo de ser rejeitado, sempre estar em busca de afirmação de alguém, ter dificuldade de se submeter à autoridade, de chefe, de pastor, enfim, qualquer tipo de autoridade masculina, às vezes, tem dificuldade de se submeter por conta de ter tido essa disfunção na paternidade, Nossa, né? É verdade. E no Salmo 68:5 diz: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. E eu acho muito incrível esse versículo, ele é um trecho da Bíblia que fala muito comigo, porque Deus ele não se apresenta como um rei, como um senhor, como um juiz afastado das pessoas. Ele se apresenta como um pai. Ele se coloca nesse lugar de ser pai para quem não teve pai. Então, eu levo isso para minha vida e depois de adulta, quando eu voltei para Jesus, então eu percebi o quanto ele era meu pai, né? Um dos primeiros níveis de cura, a pessoa que primeiro me acessou, assim, que eu quero conversar com vocês, foi o meu marido, na época meu namorado, né? Conheci o Rogério em 2008 e ele conseguiu tirar alguns espinhos desses que eu fui criando em mim mesma para afastar as pessoas, né? A minha defesa era ficar na minha, e se alguém falava comigo, eu era ofensiva, eu ofendia para me defender, tu né? me conta que tu era ferida, então tu feria as pessoas. E é isso que a gente faz, pessoas feridas ferem pessoas, né? Então, ele conseguiu ter esse primeiro acesso em mim. Importante até eu mencionar que as pessoas, desde criança até adulta, quando as pessoas mencionavam que eu era muito parecida com meu pai fisicamente, eu ficava extremamente irritada, porque eu não queria me parecer com ele, né? E eu não sou, o meu comportamento é diferente, tudo, mas o meu físico é parecido, eu sou filha dele, então biologicamente eu tenho traços dele, né? E isso me irritava muito. Então, na minha caminhada, eu fui percebendo que, tudo bem, eu não sou parecida com ele, eu quero me parecer com Deus, porque ele é meu pai, então eu quero cada vez ser mais parecida com ele, né? Então, o maior objetivo da nossa vida é ser cada vez mais parecido com Jesus, né? Então, né, voltando à nossa história ali, minha e do meu marido, em 2008 a gente se conheceu, ele conseguiu acessar alguns níveis do meu coração, né? Em 2010, então, a gente se casou e em 2012, então, eu voltei para Jesus. Na época, a gente estava morando em Blumenau. Um dia eu fui convidada para ir na igreja e fui, e Jesus me pegou de um jeito assim que eu não tinha para onde escapar naquela noite. E semanas depois, o Rogério se converteu, ele não conhecia. O Rogério também, gente, é muito lógico, muito cético, assim, quando ele conversa com Júlia, eles são bem parecidos. Então, assim, creio eu que ele foi bem difícil, assim, mas ele também preconceito, assim, pra igreja, muito, né? Muito. No dia que eu contei que eu tinha ido a um culto, ele tava viajando a trabalho e eu tava sozinha na cidade e eu fui com uma tia minha. E aí, à noite, assim, mais tarde, quando eu cheguei em casa, eu nem lembro o que usava na época, mas acho que já era o WhatsApp, né? Eu mandei um WhatsApp pra ele e eu disse, eu fui na igreja, eu fui no culto e acabou comigo, eu preciso voltar pra Deus. E ele ficou assim, como assim? Eu tô casado há 2 anos contigo e a nossa vida é normal, de boa, a gente é um casal que se dá bem, a gente não precisa disso, tu tá doida? Ele era muito preconceituoso, mas aí semanas depois, ele foi um dia me acompanhar e ele não teve pra onde escapar, Jesus pegou ele de jeito e ele saiu daquele culto assim, impactado com o que Deus tinha feito nele.
Não fui eu que falei nada, eu não precisei falar nada, ele só foi junto comigo, ele só ia me acompanhar. E ele saiu de lá transformado, né? Mulheres, se o seu marido é preconceituoso, olha, aproveita que é nesses que o Senhor mais... Só um convitezinho assim. Não desista. Acontece muito, né? Jesus só precisa de uma oportunidade. Exato. Então, eu voltei com tudo, né? Eu sempre fui muito intensa e quando eu vi que Jesus realmente tinha me buscado de volta, eu me entreguei de coração, sabe? Nos anos seguintes, então, a gente foi participando mais, a gente foi se entregando mais e se envolvendo mais. E a gente fez um curso de Casados para Sempre. E uma das aulas, o tema era perdão. Isso já em 2013, né, no ano seguinte. A gente primeiro aprende ali na teoria, né, sobre o perdão, tudo que a Bíblia fala sobre o perdão. E aí o tópico, a tarefa da aula era fazer isso na prática, com quem você precisasse fazer. Meu Deus, já pegou ali, né? E eu, assim, eu sempre fui muito correta em todos os cursos e aulas que eu fiz, então eu pensei, não, se tem que fazer, eu vou fazer. Então, no dia seguinte, eu mandei um e-mail pro meu pai, escrevi um e-mail para ele com tudo que eu precisava falar, tudo que eu precisava perdoar ele e fiz a tarefa na prática, né? Lembro que foi como tirar uma mala, uma mochila pesada das minhas costas, assim, eu entreguei aquilo ali tudo para Jesus e falei para ele, tirou um peso de mim, assim. Esse liberar perdão tira um peso da gente. Liz, tu que é uma pastora, uma mulher que viveu isso na pele de liberar o perdão, fala pra gente o que é exatamente o perdão, pra quem que a gente tá dando perdão, o que isso traz? A gente fala assim, as pessoas romantizam muito o perdão, né? É uma coisa que você vai sentir de fazer. Você não vai sentir de fazer. A nossa humanidade não vai deixar a nossa carne humana querer perdoar, querer liberar perdão, querer pedir perdão. Mas é um mandamento de Deus. Perfeito. Se esperar a nossa natureza. Não vai. O dia que eu senti de liberar o perdão. Não vai sentir. É um mandamento de Deus e se a gente não faz, a gente está sendo desobediente. Exatamente. Então, você faz por amor a Deus, não por amor à pessoa. Perfeito. E aí você é curado. Exato. Talvez aquele perdão nem atinja a pessoa, nem vai, mas vai fazer bem para você. E o teu relacionamento com Deus, nossa, perfeito, amei. E isso que eu ia falar, o meu relacionamento com Deus parece que abriu um canal, assim, quando eu liberei esse perdão pro meu pai. Porque, além de tudo que a falta de perdão traz pra nossa vida, a gente tem a tendência de ter o nosso pai aqui da terra como uma referência de paternidade. E a gente coloca Deus nesse lugar. Então, se a gente se fecha pro nosso pai, normalmente a gente se fecha para Deus também. A gente não consegue acreditar em Deus como pai se a gente não acredita num homem como pai. Certo. Né? Então, muitas pessoas feridas com pai e mãe não conseguem se abrir para Deus. Então, quando você tira isso do caminho, você tira isso do caminho com Deus também. É tão sério o perdão, né? Ressignificou toda a tua vida, né? Transformou tudo. E tá lá em Mateus 6, né? A oração do Pai Nosso tá lá. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. A gente tem, quem é católico, acho que reza isso todo dia, a gente ora, lê a Bíblia, Mateus 6, e na prática, como lá no teu curso, é muito difícil de praticar, né? E se a gente prestar atenção nessa palavra de Deus sobre o perdão e colocar isso em prática, tu deslancha, a tua vida flui. Sim. E então, nessa minha volta para a igreja, na conversão do Rogério, eu falo que eu voltei para Jesus, mas na verdade eu nunca fui cristã de verdade. Eu era filha de crente, né? Eu acompanhava meus pais na igreja quando eu era criança, mas eu não tinha uma real conversão, eu era uma criança, né? Então, em 2012, quando eu voltei, foi quando eu realmente entreguei minha vida para Jesus, né? Eu me converti, aí me batizei, eu não era batizada. Ali foi realmente o começo da minha história com Jesus. Porém, tem um porém, apesar de eu ter me convertido, me batizado, estava conhecendo mais Jesus, lendo Bíblia todo dia, orando, querendo crescer em Deus, eu ainda tinha coisas dentro de mim mal resolvidas. E aí isso afetava o nosso casamento. O Rogério não falava, não reclamava, a gente não brigava por isso, mas era uma coisa que não estava certa, que era a minha forma de me submeter a ele. Eu era irônica, eu era mandona, eu era chata. Nossa, assim, vou ser bem sucinta, né? Pra não ser muito detalhista, mas eu era insuportável como esposa.
Eu era goteira, né? A Bíblia fala, né, da mulher goteira, né, que fica pingando no marido. E aí Jesus precisou curar isso também em mim, né? Eu achava que era meu Tava jeito. tudo certo. Eu sou assim, eu falo assim, é da minha natureza, mas isso não, isso precisa ser corrigido, né? Essa rota precisa ser corrigida pra gente ser uma boa esposa, né? Então, através de pessoas, através de eu me aproximar mais de Deus, através dos nossos líderes, eu ia sendo moldada, ia tirando lasquinhas, assim, e aí eu fui vendo, nossa, realmente, eu não preciso falar desse jeito com ele. Às vezes eu falava, achava que, é meu jeito. Não, eu tava desmerecendo o que ele tinha acabado de falar, eu tentava decidir por ele, e não que a gente não possa, né, ajudar nas decisões, mas eu queria mandar em tudo, eu queria controlar tudo, né? Meu Deus, eu tô aqui com os dois ouvidos bem abertos. E aí, então, em 2013, nós fomos tirar férias. A gente estava indo pra praia, passar uma semana na praia de férias. E no caminho, a gente parou no estabelecimento e nós fomos roubados. A gente deixou nosso carro estacionado e quando nós voltamos não tinha mais nada dentro do carro. Todas as malas, roupas, tudo que vocês podem imaginar foi roubado. Bolsa com documento, tudo, celular, tudo. Tudo. Mas, ironicamente, Menos. os ladrões deixaram a minha Bíblia, né? Deus dando assim um sinal, olha, eu tô com vocês. Podem levar tudo, mas ninguém tira de vocês, né? E nas semanas seguintes eu fiquei questionando, eu fiquei brava. Eu confesso que eu fiquei brava na época. Eu pensei, Deus, por que o Senhor deixou roubarem o nosso carro? A gente teve que voltar embora, não teve como continuar as férias, levaram tudo. Notebook, câmera, tudo, celular. E eu fiquei muito brava porque a gente perdeu as férias, a gente perdeu as nossas coisas. E eu questionava a Deus, por que o Senhor permitiu isso acontecer com a gente? Eu fui chata, eu fiquei no pé dele. Eu lembro que daí numa noite, eu dormindo, e foi a primeira vez assim que eu escutei audivelmente a voz de Deus. E eu acordei assustada, assim, eu levantei na cama e eu ouvi a voz de Deus, assim, a coisa mais forte que eu já ouvi na minha vida, ele dizendo, tudo que foi tirado de você vai ser restituído. Nossa. E aí, quando eu conto essa história hoje, né, para as pessoas, quando eu contei para Má, eu lembrei, assim, que teve muitas coisas mais que me foram roubadas antes disso. E que ele estava restituindo. Então, aquela palavra dele que ele me acordou naquela madrugada não era só sobre o roubo. Era sobre tudo que tinha sido roubado de mim, a minha infância, a minha identidade, a minha adolescência foi totalmente distorcida. Muitas coisas tinham sido roubadas de mim, né? E ele ia restituir. E eu vejo isso sendo restituído através de Deus até hoje. Ele me restitui coisas, sabe? E não tem nada a ver com aquelas malas. É muito lindo ver o agir de Deus, né? Nossa. Quando eu lembro, né? Sabe, dessa... Meu Deus. Da voz, assim. Anos depois, né? Em 2016... eu conheci a Poema, que é a igreja que a gente tá hoje, né? Na época, assim, achava que tava curada de muita coisa, de novo. Mas Deus sempre tem um pouco mais. Já começou lá quando o Rogério falou assim, mas não precisa ir na igreja, tá tudo bem. Tadinho de nós. Então, em 2016, a gente conheceu a Poema, né? E eu achava que eu já tava curada de tudo, que eu já tava ok, assim, belezinha. Só que Deus sempre tem mais, né? E aí, quando a gente conheceu a Poema, o DNA que a igreja carrega é paternidade, né? Então, eu vi que tinha mais um pouquinho, mais um caminhozinho para eu trilhar. E eu lembro exatamente do primeiro dia que eu entrei na Poema, na época eu só tinha em Taubaté, né? A hora que eu coloquei os meus pés dentro da igreja, a primeira vez, assim, eu senti que ligou, assim, um disjuntor em mim. E eu vi que, opa, agora eu me converti de verdade. Então, não desmerecendo tudo que eu tinha vivido até ali, mas parece assim que tinha um nível a mais para eu ir, algo mais profundo para eu conhecer. E aí, nesse mesmo ano, né, no ano que a gente conheceu a Poema, eu comecei a ter umas experiências diferentes com Deus. Experiências de filha sendo mimada por pai. E foi muito forte, porque a gente conheceu a Poema em julho. Meses seguintes ali, eu ouvi Deus dizendo pra mim, eu vou te dar uma festa de casamento. E eu ficava, porque eu tinha casado só no civil em 2010, então tinham se passado 6 anos, e eu nunca fui uma mulher assim que, eu tenho que ter uma festa de casamento, eu tenho que entrar de noiva, eu nunca tive muito esse sonho, assim.
talvez não se sentia digna. E Nem abafava. preciso. Porque a gente é muito de abafar coisas, até achando assim, não, Deus já tá sendo muito Muito bom. bom pra mim. Porque já passei por tanta coisa. A gente se identifica quando a gente conversa, né, ali sobre isso. Nossa, já tá ótimo assim. Mas só que Deus sonda, conhece o nosso coração mais do que nós mesmos, sabe? Sim. E Ele sabe o que lá no fundo é importante pra gente. Sim. E Liz, aproveitando, tem muita gente que assiste a gente que não frequenta igreja, não, enfim, tá aí buscando, começando a buscar. Tu como uma pastora, de novo, é bíblico, tá na Bíblia que Deus mima a gente? Nossa, muito, muito. Como que é aquela passagem? Pra quem tá aí achando que, não vou pedir detalhes, nós cremos um Deus de detalhes e Ele ama nos mimar. Sim. Como que é? Se até nós, pais terrenos, né, pais falhos, humanos, sabemos dar boas coisas aos filhos, né? Imagina o nosso pai que está no céu, né? Então ele gosta mesmo de nos mimar, né? Sim. Gente, podem pedir em oração. Sim. Ele se alegra, né? A gente sempre acha, não, é suficiente. Ele me deu vida, ele me curou, ele fez muitas coisas em mim e é suficiente. Mas ele tinha mais, ele queria me dar mais um pouco. Em dezembro, nós fizemos uma festa de casamento que até hoje, assim, eu não sei explicar, foi sobrenatural o que aconteceu, a gente ganhou muitas coisas, a festa toda foi muito de Deus e realmente, assim, tem uma palavra que a Bíblia fala sobre o anag de Deus, né? A gente viveu esse anag de Deus, que é esse mimo, esse favor de Deus, mesmo se a gente pedir, mesmo se a gente esperar, e a gente foi surpreendido com isso. Eu acredito hoje, eu vejo assim, olhando para o passado, essa festa de casamento, além de ter sido esse presente de Deus para nós, foi realmente Ele selando uma nova aliança na nossa vida, uma nova estação sobre a nossa vida, sobre coisas que Ele ia fazer com a gente dali em diante, sabe? Certo. Eu creio muito nisso, que não foi só uma festa de casamento, Lógico, só entre aspas, né? Mas não foi só para nos mimar, foi para realmente selar algo que Ele faria em nós dali para frente. Que hoje eu vejo que é um compromisso que a gente tem realmente com a igreja dele, o amor que a gente tem pela igreja dele, sabe? E além de tudo, de toda essa história sobre o casamento, hoje eu vejo que também foi uma resposta de uma semente nossa lá atrás, quando a gente conheceu a Poema lá em Taubaté, a gente semeou algo muito simples, um jogo de xícaras para um casal que nos ensinou muito, que é a pastora Marcela e o pastor Xande, né, que hoje são pastores da igreja de Curitiba. E a gente semeou um jogo de xícaras, algo muito simples, por amor a eles, por estar aprendendo sobre semear, sobre semeadura. Inclusive, é um tema, se a Liz aceitar, um próximo vídeo, gente, porque o DNA da Poema é muito lindo, né? Ele é muito puro e aprender a semear é algo tão precioso que eu gostaria que um dia tu viesse ensinar mais disso pra gente, assim. Um dia eu tava no culto, a Liz falou assim, ó, eu me comprometi ano passado a semear todos os dias alguma coisa. Gente, assim, uma semente pequena. É, nada grandioso, né? E é muito, muito especial. Nada melhor que tu contar essa história, ensinar sobre sementes no próximo vídeo, se ela topar. É um princípio poderoso que a gente vive e ensina, né? Então, eu vi que esse casamento, as pessoas semearam muitas coisas para nós, desde bolo, desde docinho, desde flores, desde o local, tudo, absolutamente tudo. Então, a Bíblia fala, muito pequena uma semente, mas ela pode se transformar numa árvore muito grande e dar muitos frutos. Então, a gente semeou, porque a gente tinha acabado de aprender sobre isso. E a gente fez por, de coração. Vamos ver como é que é ou não, isso. Foi mais provando, a gente fez por amor, por querer entender aquele princípio, e aí a gente foi pego de surpresa, assim, com a resposta, Funciona. né? Nossa, a gente ficou chocado. Mas sabe que na época eu não entendia, eu pensei que era mais só sobre o casamento. Eu não entendi na época que era uma colheita da semeadura. Hoje eu vejo vem com colhendo esses até olhos, hoje, sabe? né? Então é um princípio muito poderoso, a semeadura. E aí, então, com o tempo, nosso casamento foi amadurecendo, a gente foi amadurecendo, né? Eu e o Rogério. Os nossos pastores, o Cris e a Su, sempre nos moldaram muito, né? Nos afiaram muito para que o nosso casamento realmente fosse um testemunho completo, né? Não uma coisa na frente de alguém e dentro de casa diferente, né? Então, eles sempre davam conselhos e toques pra gente de coisas que eles viam na nossa intimidade, porque a gente vive muito
em mesa e convive muito junto, então eles viam coisas que às vezes nós próprios não víamos, né? Gente, isso é poema, tá? Isso é a nossa família espiritual. A gente tem o GC aqui em Brusque e a gente fala sobre o ferro afia o ferro. Não adianta a gente ir no culto, no domingo, orar, fazer bonitinho ali e na segunda-feira, na terça-feira, viver uma farsa. A gente sabe o que está na palavra, mas não praticar. E um irmão tem o dever de fazer isso pelo outro. Moldar, chegar com amor e constranger assim, olha... Você acha que tá certo do jeito que você tá falando com seu marido? Você acha que tá certo do jeito que você tá fazendo? Então, eu falo assim que a Poema ela é uma igreja que ela tem esse DNA de paternidade, como a Liz falou, essa família espiritual e também uma igreja de feridos, de machucados, de decepcionados, às vezes com outras igrejas, com outras pessoas, porque a expectativa da Poema ela tá em Jesus. Então a gente tem esse jeito, porque eu já sou membro da Poema, de realmente assim, o que eu posso ajudar na vida dela, porque eu também quero que ela ajude na minha vida. Acho importante, né, Liz, a gente falar isso. E vocês entraram na Poema, o Cris e a Su foram ajudando vocês a lapidar, porque a imagem da Poema é um diamante, porque a palavra vem do hebraico. Poema, feitura de Deus, é uma obra-prima de Deus, né? E é isso que a gente tem buscado, cada vez ser mais parecido, ser lapidado para se parecer com o Senhor. O diamante, ele é uma pedra bruta, né? Ele é achado como uma pedra bruta e ele vai sendo lapidado, né? E a gente acredita muito que as pessoas ao nosso redor podem fazer parte disso, né? Além de Deus. E aí o Cris e a Su foram fazendo isso com vocês. Isso, e a gente sempre aprendendo muito com os nossos próprios erros, sabe? E aí eu fui vendo que ainda tinha um pouquinho mais para eu polir na minha fala, no meu jeito de me comportar perto do Rogério. Muitas coisas, às vezes eu sussurro algo no ouvido dele, não é para eu ir lá falar, não é para eu ir lá fazer, eu sussurro algo que eu tô vendo, que eu tô percebendo e ele vai e faz. Então eu construo ele para que os outros vejam a autoridade dele como homem, sabe? Como pastor. Esse como... é o papel de uma mulher sábia. A gente não se anula. Às vezes a gente está vendo algo que eles não estão vendo e a mulher tem às vezes uma sensibilidade maior, percepção, né? Então eu fui aprendendo assim, eu não preciso falar, ele fala, né? Eu construo a nossa imagem do lado dele, né? Perfeito. Não é nem na frente nem atrás, é do lado dele, né? Essa é a submissão bíblica que Jesus espera, não é a mulher se anular, a mulher ser menos, mas ela ser sábia, né? Nossa, tem tantos assuntos para Liz voltar aqui. Tem bastante conversa mesmo. E um tema importante também para a gente citar é o do porquê dos meus espinhos, um pouco desses espinhos, né? Eu fui criada pela minha mãe, né? Fui muito bem criada. Ela me educou muito bem, me educou nos caminhos do Senhor. Ela era uma mulher crente de oração e muitas coisas que eu vivi foram resposta de oração dela. Porém, uma mulher sozinha acaba derramando sobre uma filha feridas de uma mulher, né? No caso dela, divorciada. Abandonada, né? Não de só rejeição. Então, ela colocou em mim. E sem querer, não foi por querer, ela não declarava isso, mas inconscientemente ela colocava em mim uma força de não precisar de homem, de não precisar de marido, de ser suficiente sozinha. Você tem que ser independente, você tem que estudar, trabalhar, enfim. E isso foi construído em mim de alguma forma, eu me tornei um pouco, eu sou boa sozinha, eu não preciso de ninguém, muito menos de um homem. Então, quando eu digo que o Rogério tirou esses espinhos, realmente eu tinha muitos espinhos, assim, sobre essa questão de ter um marido, de trabalhar ou não trabalhar, ajudar em casa ou não ajudar. Então, é muita coisa, né? Tem bastante conversa para se falar, mas se eu for entrar nessa seara aqui, a gente vai longe nessa conversa. Nossa, mas aí quando tu liberou esse perdão pro teu pai, tu conseguiu reorganizar, né? Como a gente falou, primeiro lugar, tu conseguiu a tua intimidade com Deus, que é quando a gente acorda, prioridade é buscar em Deus, para depois disso a gente ter estrutura para o nosso marido, e depois para os filhos, e depois para os ministérios, ou casa. Trabalho, né? E às vezes a gente ouve falar assim e fala, nossa, mas a minha prioridade tem que ser
eu, porque quando eu tiver com estrutura, eu vou conseguir atender o resto. Ok, mas a tua prioridade é tu com Deus. Então, é Deus em primeiro lugar. Se a gente não tiver esse relacionamento com ele, a gente não consegue fazer mais nada. Exatamente. É a nossa base, né, para poder fazer E aí tu coisa. ressignificou tudo isso com a liberação do perdão pro teu pai. Que hoje tu consegue, numa boa, falar, se precisar com ele, falar sobre ele, sobre toda a situação. Tu tirou esse fardo de ti, entregou para ele, para Deus, né? Liberou. Que lindo ver isso, porque quando a mulher ela vem assim, eu tenho muito da Liz também. Eu fui educada para ser autossuficiente. Quando a mulher tem isso, ela vive algo muito disfuncional. E uma hora estoura, espana, né? Sim, a gente fala muito sobre essa troca de papel, né? É muito pesado para a mulher estar no papel de cabeça da casa. Então, isso sobrecarrega a gente, né? E a gente não foi feita para isso, né? Deus criou a gente mulheres, então por isso nós precisamos dos maridos, né? E eles de nós. E é algo muito lindo, até um pouco polêmico esse assunto, mas quando a mulher ela entende com amor o papel dela, ela vê a força que tem, o quanto é poderoso, que não é nada fácil e não é leve e ela não tá deixando de ser ou ela é menos. Pelo contrário, como a Alice bem falou, a gente vai conseguindo construir, sabe, a nossa família. É muito importante. Com sabedoria, nossa. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa, né? Olha então a isso, gente é uma muito edificação, forte. não é pouca coisa, né? Meu Deus. E aí, então, Deus foi curando, né, por camadas. E aí, quando chegou numa determinada camada, foi a cura através da chegada do meu primeiro filho, né, do Filipe. Ali eu conheci um amor que eu ainda não conhecia como mãe e pude entender um pouco mais do amor de Deus pela gente, né? Quando a gente é mãe, a gente conhece um pouquinho mais do amor de Deus pela gente, né? E aí eu fui começando a ver o Rogério como pai. Aí foi essa nova camada de cura, sabe? Ver o meu marido se transformando num pai. Ver ele cuidando do Filipe, o bebezinho. E realmente, assim, ele amadurecendo como pai, né? A mulher tem muito mais facilidade de... quando tu engravida, tu sente o bebê, tu tá com o bebê ali, tu sente o coraçãozinho dele no ultrassom. O pai, ele é meio que na hora do parto ali, ele é meio tipo, ai meu Deus, eu sou pai, né? Normalmente a chave deles viram nessa hora, né? Então eu vi assim, o crescimento dele como pai e eu comecei a ver ele como referência de pai, sabe? Quando o Felipe foi crescendo, as brincadeiras dentro de casa... aí agora já com a Domênica também correndo dentro de casa e risada e vendo ele como ele brinca com eles, isso me cura ainda, sabe? Sim. Vendo um pai sendo pai, corrigindo, conversa séria, bronca, enfim, né? Dando atenção de verdade, né? Sim. Isso foi me curando muito. E aí, em contrapartida, quando eu engravidei, uma das coisas assim que eu tinha muito medo era a minha incapacidade de ser mãe, né? Isso me atormentou por muito tempo, porque a gente tem um pouco de dificuldade de a gente dar algo que a gente não teve, né? Então eu ficava assim, meu Deus, será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou ter amor por essa criança, né? E até uma das coisas assim que eu sempre falo quando alguém me conta histórias assim difíceis com pai e mãe, eu digo pra pessoa, tenta entender um pouco pela ótica do teu pai e da tua mãe também. Talvez eles também não foram criados, né, de uma forma amorosa, uma forma presente, então eles não têm como dar algo que não receberam, né? E esse era meu medo. Como é que eu vou dar algo? Como é que eu vou ser uma boa mãe se eu não tive uma figura paterna na minha vida, de amor, né? Só que Deus foi curando tudo e hoje eu vejo que Ele foi me capacitando mesmo. Certo. A gente não tem capacidade para nada, né? E no tudo meu, é sobre ele. No meu caso, assim, eu fui vendo que eu fui sendo treinada para ser a mãe que eu tinha que ser para os meus filhos, e foi Deus que me treinou. Não tinha nada que eu fizesse por minha conta que seria suficiente, né? Essa busca, essa sede, essa fome que a gente tem de buscar nele. Dependência de Deus mesmo, isso, né? Nós sozinhos não fazemos nada. E uma coisa interessante de contar é as experiências que eu já tive, né? O casamento foi uma, né? Dos mimos de Deus. Mas eu falei no início do vídeo sobre eu nunca ter tido um pai que fazia surpresas, que dava presentes, né? E realmente Deus ele preencheu com tanta força esse lugar que ele faz isso comigo ainda hoje, né? Uma ocasião muito engraçada foi um dia que eu tava me maquiando pra ir em algum lugar e eu percebi me maquiando que meu rímel tava acabando. A gente
né, percebe que tá seco assim. Eu pensei, vou comprar um novo amanhã, sei lá. No outro dia, uma amiga minha que trabalha com maquiagem chegou perto, veio na minha direção com uma sacolinha e aí ela disse, eu tenho uma semente para te dar. E aí eu abri e eu disse, não é sério, que é um rímel. A prova d'água, do jeito que eu uso, do jeito que eu gosto, eu pensei, ai Deus, sério? Deus mostrando que ele tá ali nos Pô. detalhes. E eu não orei pra ganhar, eu não pedi, eu só pensei, amanhã eu tenho que comprar um. Foi uma coisa muito simples, né? Mas Deus faz essas coisas simples também pra gente ver que ele é um bom pai, né? E aí, ao mesmo tempo que ele mima, ele também é um pai que exige algumas coisas, né? Eu acho que isso é muito importante a gente Muito falar, né? importante. Eu tô aqui falando de um bom pai, né? Nossa, Mas eu vou lá na Poema, vai acontecer tudo de bom, vai tudo dar certo agora. Então, mas a parte difícil é a obediência, ele exige né? coisas, né? Assim como nós queremos que os nossos filhos nos obedeçam por amor, ele também exige que a gente obedeça a ele por amor, né? Então, no meio dessa história toda, no decorrer desses anos todos, eu fui aprendendo a obediência a Deus, né? Ele me pedia coisas e eu tive que aprender a entregar e confiar e não ficar que nem uma criança. Ai, mas por quê, né? Assim foi quando eu parei de trabalhar fora, né? Quando eu literalmente abandonei uma carreira que eu tinha e Deus me falou: você agora vai ficar com o seu filho em casa, agora você vai ser dona de casa. E na época, assim, foi o caos na minha mente, né? Agora eu vou. Que inútil. Na minha cabeça era isso que eu tinha. Mas Deus foi me mostrando que a minha utilidade, a minha maior prioridade era aquela naquele momento. Era o meu filho, a minha casa, meu marido, a minha família, né? Aí depois veio o pedido de Deus de eu abandonar, deixar para trás a minha casa, né? Recém-construída, uma casa nova aqui em Brusque, e nos enviou para Timbó. E nós obedecemos sem questionar, então... Porque nesse meio tempo tu chegou a voltar, né? Morar em Brusque, né? Isso, voltei de Blumenau para Brusque, tive o Filipe. Começaram com o GC aqui. Isso, a gente começou com o GC. E aí Deus deu essa palavra de a gente ir para Timbó para ficar perto da igreja, né? Ele queria exigir um nível maior da gente. Na época nós éramos líderes na igreja, não éramos pastores, mas ele queria a gente um pouco mais perto, um pouco mais de compromisso. Então a gente obedeceu sem questionar. E a gente não sabia, não tinha planos de nada, não tinha nada na nossa cabeça. A gente ia morar lá para congregar na igreja e era isso, e acabou, né? Deixamos a nossa casa, então foi mais um pedido de Deus e a gente obedeceu e Deus supriu todas as coisas que Ele disse que ia suprir. E então a gente foi aprendendo esses níveis de obediência, né? essa dependência total de Deus e confiar nele de olhos fechados, assim. Como uma criança confia num pai, né? Quando a gente brinca com os nossos filhos, a gente chama eles, eles correm e se jogam no nosso colo. É esse tipo de confiança, né? E eu sempre falo, uma coisa que me marca muito é a imagem de um pai brincando com uma criança quando, não sei se tu já fez isso com teu pai, de colocar o pé em cima dos pés do teu pai e brincar assim. Eu vejo que a minha vida é assim, eu coloco os meus pés em cima dos pés de Deus e Ele vai fazendo, e eu só confio, e eu seguro na mão e vou. E é isso que Ele espera de nós, né? Essa confiança. E aí até que um belo dia, eu achando que Deus não tinha mais planos, Ele nos chamou um pouco mais para perto, um pouco mais de nós, exigia um pouco mais de nós. E aí então em março de 2024 nós fomos ordenados pastores e já não bastava assim, tudo que a gente já estava vivendo naquele momento, né, que é muito forte, muito intenso. É uma responsabilidade, é uma alegria, tudo ao mesmo tempo, assim, é muito intenso o que acontece numa ordenação de pastores. Deus me falou mais uma vez, mais uma coisa, né? No final, assim, da ordenação, já estava acabando o evento, uma menina veio correndo do fundo. Não conheço ela, eu não sei quem ela é, eu não sei o nome dela, ela era de uma outra igreja, ela veio na minha direção e ela falou: pastora, Deus me mandou entregar isso aqui para você. E aí no dia que tu foi ordenada pastora? No dia que eu fui ordenada, ela veio correndo do fundo do evento, assim, uma menina de uma outra Poema, eu não conheço. Ela veio na minha direção e ela disse: Deus me mandou entregar, Jesus me mandou entregar esse anel para você. Ela tirou da mão dela e deu para mim. E eu uso ele hoje, né, junto com o meu anel de noivado, com a minha aliança de casamento, e eu tenho isso como mais um compromisso.
Foi o meu noivado, foi meu casamento e aí eu com Deus, eu sou dele, né? E toda vez que eu olho pro anel, eu lembro daquela música Pôs um Anel em Meu Dedo e Me Tirou o Medo. Então, quando eu me sinto insegura para fazer algo, quando eu tenho medo de fazer algo, eu olho pro anel e lembro Jesus que me deu, o meu compromisso é com ele, eu vou fazer o que ele mandar. O que eu precisar fazer, que ele mandar eu fazer, eu vou fazer. É detalhes, né? Como se ele realmente, ele tava falando contigo, é a aliança minha e tua nesse momento. Isso. Ele selou comigo ali Isso. aquele momento e assim, a gente pensa, a pessoa tá lá pregando, tá lá numa plataforma, ela não tem mais vergonha, ela não tem mais medo de estar lá, né? E, gente, é um frio na barriga intenso toda vez que eu tenho que ministrar, que eu tenho que subir em alguma plataforma, mas hoje eu tenho um combinado com Deus, assim, eu sempre falo, até as pessoas observam, quando eu tô subindo, eu falo pra mim mesma, segura na minha mão, Deus, não solta na minha mão, porque a gente não perde esse temor, né? Temor de falar em nome dele, né? Não pode perder, né? Quando perde, tá tudo errado. A gente faz tantas coisas nas nossas vidas, mas o mais importante é falar sobre ele, é querer a presença dele, do rei. Então, assim, não devemos perder esse temor. Quando perdeu isso, tu é capaz de qualquer coisa. Não, tá doido, né? Nem gosto de imaginar. Então, aquela menina que foi criada assim, né, de um jeito para se tornar uma pessoa insegura, com medo, tímida, e realmente eu tive muita dificuldade, assim, a primeira vez que eu tive que subir numa plataforma e pegar um microfone, assim, foi tenso. Mas ele te aos poucos, capacitou, assim, Deus foi realmente tirando isso e mostrando que Ele estava comigo e eu ia fazer o que Ele mandasse eu fazer, né? Nada além disso e nem menos do que isso, né? Então, o temor não sai, o frio na barriga não sai, mas aquela insegurança incontrolável, eu consigo, assim, toda vez que eu olho pro anel, eu penso, não preciso ter medo. É muito lindo isso, porque mais uma das coisas que eu me identifiquei muito com vocês, eu não sei, gente, se ano que vem, se amanhã depois, a gente tá na mesma igreja, eu não tô aqui fazendo propaganda da Poema, sobre o temor das pessoas, dos líderes. Hoje a gente vê tantos homens se agarrando neles mesmos, assim, para subir num púlpito para falar o que eles querem falar, o que eles acham certo, e a glória vai para eles, né? Então, a Poema em geral, quem eu conheço, né, quem eu convivo, tem esse temor, e é muito lindo ver isso, né, que a Lisa, ela fala, a minha aliança é com Jesus, eu quero agradar primeiramente a Ele, não quem tá ouvindo. Essa obediência é muito lindo, e quando vocês vão, assim, eu assisti lá os stories da Maindra, ou no canal no YouTube, e eu tô com vontade de buscar mais a Deus, prestem muita atenção aonde vocês vão frequentar, se vocês estão indo porque fulano, ciclano tá indo, se é modinha, se tá em alta, ou porque vocês estão vendo esse temor em líderes de células, de GC, de igreja. Busquem pessoas que a base, né, é o Senhor, a âncora é o Senhor e o telhado, tudo vem dele, porque tá cheio, assim, de pessoas hoje só puxando para elas crescerem, para a visualização crescer, para ficar famoso, para viralizar, porque nunca se falou tanto em nome de Deus, mas ao mesmo tempo nunca se viu tanta heresia. É muito fácil falar, não é muito fácil falar, tu tem que falar quando tu tá de fato vivendo, sabe, Liz? Eu frequento o grupo de oração desde 2015, eu tenho muita vontade de falar de Deus desde 2016, 17, mas agora eu me sinto um pouco mais apta, um pouco mais, porque eu tenho temor, eu tento primeiro viver dentro de casa aquilo que eu vou falar, e vocês são muito assim, então prestem muita atenção, isso é muito sério, isso que a Alice falou é lindo, a minha aliança é com ele, então assim, eu precisava falar sobre isso que eu admiro, e por isso que eu abro a minha casa, eu quero cada vez estar mais perto de vocês, então com esse testemunho lindo e forte, vocês viram que dá para abrir vários viés, assim, né? Deus, ele faz a obra completa, né? Eu creio que ainda tem muita coisa para te viver. Nunca acaba. Deus tem muita coisa preparada, tanto cura, como mãe, como mulher, como ministério, porque eu vejo quando Deus pediu para te resguardar mais em casa, olha o trabalhão todo que agora tu tem. Mas eu acho que o que ficou bem forte hoje foi essa parte do perdão, porque com o perdão que a Liz liberou,
ela se encontrou, né? A identidade dela foi ressignificada. E, meu Deus, né? Se a gente tem alguma coisa aí travando, vocês entenderam, né? Ela explicou de uma maneira linda o que é perdoar. Então, acho que é essa mensagem do perdão hoje, né, Liz? E tem um versículo que eu queria, assim, para finalizar, deixar para todos. Efésios 1, do 4 ao 5 fala: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Então, antes de qualquer coisa acontecer na nossa vida, antes de a gente nascer, ele já queria que nós nos tornássemos isso, filhos dele, né? Então, se qualquer pessoa que estiver ouvindo, que teve uma história parecida com a minha, pior do que a minha, né? Porque a minha ainda foi muito boa, né? O final, e deu tudo certo. Pode ser que a sua vida ainda não chegou nesse tudo bem, né? Deus te escolheu para ser filho dele, independente de qualquer coisa, né? Se foi abusada, se você foi violentada, se você foi abandonada, rejeitada, não importa. Deus escolheu para ser filha antes de qualquer coisa acontecer, né? Então, não existe um pai melhor que esse. Então, Liz, muito obrigada. Eu já te agradeci antes mesmo de tu vir, é uma honra. E eu falo que não fui eu que escolhi ela, eu tenho orado muito para Deus trazer as pessoas, as mulheres aqui pra gente, para elas derramarem, né, sobre a gente essa unção, para que a gente busque mais, né? Eu creio muito que Deus não fez isso tudo na vida dela para parar nela, ela vai derramando e vai deixando aquela vontade maior cada vez mais. É uma semente que está aí chegando na sua vida e na minha vida. Então, eu já agradeci, espero que ela volte mais vezes, que a gente tem muito a aprender. E também, se você quiser visitar a Poema, ela, de vez em quando, ministra lá, deixar o Instagram dela, que é privado, né? Não posso. Posso ser uma figura. Ah, tá, mas eu achei que era privado esses dias. É porque, às vezes, ela fica um pouquinho off no Insta. É isso. Mas eu vou deixar o Insta da Liz aqui. E obrigada, não deixem de fazer a Duda pede para eu falar. Se inscrever no canal, dar like, encaminhar, dá para encaminhar lá pro WhatsApp, porque essas mensagens a gente tem que fazer chegar o mais longe possível. E o próximo vídeo, vocês vão falar lá no Instagram o que vocês querem ouvir, que eu deixei uma caixinha lá. Amém, obrigada. Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Gente, eu não sou boa de finalizar as coisas.